E iniciar, então, boa noite, boa tarde, boa noite a todos aí. Então, oficialmente, vamos fazer a nossa revisão, tá? Essa ideia, né? A gente ver quais são as principais questões aí, o que pode vir na nossa prova, tá? E a gente discutir algumas coisas, se vocês têm alguma dúvida, assim, pontual aqui, né? Senão, eu vou passar aqui pelos slides do material que a gente... esse material, tá? Que a gente tem usado, vou botar aqui Ctrl L modo de apresentação, travou minha máquina, meu mouse, agora sim. E esconder isso aqui. Tá, então esse aqui vai ser a parte de revisão, acho que eu peguei o slide errado. Peguei o slide errado, os exercícios. Na verdade é esse aqui. Ok. Então, a parte avançada, né? O que a gente viu? Na verdade, o que vai cair na prova? Vai cair tudo, né? Mas principalmente essa parte que a gente viu agora, tá? As pseudo-instruções, tá? Todas podem ser utilizadas, né? Agora na prova. Aí aqui tem alguns exemplos, tá? O move para fazer a cópia, né? De um conteúdo de um registrador, por exemplo, de S0 para T0, tá? Pseudo-instrução li, sempre que a gente precisar fazer a inicialização, né, de um registrador, a gente pode utilizar o li, né, valores positivos, negativos, qualquer valor de até 32 bits, tá? Positivo ou negativo, tá? Se não tiver sinal, vai até 4 GB. Se tiver sinal, bom, vai de menos 2 GB a mais 2 GB, tá? Pode ser inicializado com a instrução li, tá? Que ela é quebrada em duas instruções básicas do MIPS. Tá? Outras instruções de acesso à memória, principalmente, a gente pode usar, e elas são bem bacanas de ser usadas, né? Porque a gente pode usar os rótulos, né, para fazer o acesso à memória, então a gente não precisa gravar o endereço ou ficar contando, né, os endereços de memória. Por exemplo, lá aqui, nesse exemplo aqui, a gente mostra aqui a memória de dados, né, o ponto data. Então, cada dado que está armazenado na memória, ali, como uma Word, né, ela tem um rótulo, e a gente pode fazer o acesso, né, tanto para leitura escrita com load ou store, através do rótulo, né, endereço 1 ou endereço 3, ou pode pegar, né, ler o endereço de fato, né, da memória, né, com o load address. Então, o $T1, por exemplo, a gente tem o endereço da memória onde está armazenado o número 10, o valor 10 ali. Tá? Então, isso aí facilita muito a nossa vida, tá? Usar essas instruções, vocês podem usar tranquilamente na prova. Não sei se alguém tem alguma questão sobre essas instruções aí, de acesso à memória. É tranquilo? Acho que sim. É, tudo tranquilo. É de boa? Então, tá jóia. Beleza. Tá? Aí aqui temos manipulação de strings, tá? É outra parte que a gente viu aqui, então pode cair alguma questão na prova da gente ter que lidar, né, com dados, né, do tipo string. Então, pra gente carregar a memória, né, com a string, simplesmente a gente, né, define o rótulo aqui, que é opcional, tá? Mas é bom sempre usar o rótulo. Por que o rótulo? Porque o rótulo sempre ele dá o endereço do primeiro caractere, né, da string. E isso é importante pra gente para conseguir apontar para onde está na memória, né, a nossa string. E a diretiva ASCII-Z é a que define, né, que essa sequência de caracteres aqui vão para a memória, né, de acordo com o código ASCII, né, de cada um deles. Ele faz a conversão, né, para código ASCII de cada um desses caracteres para armazenar na memória. Então é mais simples, né, do que eu pegar e ter que escrever aqui, né, o código ASCII de cada caractere para colocar na memória para representar uma string, né.
Então isso aqui já faz direto pra gente essa conversão. Ok? Lembrando que a string, né, cada caractere representa um byte. Então quando eu for varrer ou fazer uma leitura de memória, for, né, leitura ou escrita, se eu quiser acessar o H, por exemplo, fazer um load, né, para acessar o L, eu vou ler como load byte, tá? Load byte unsigned, tá? Que aí eu vou ler a partir do endereço texto, né, apontado aqui pelo esse rótulo texto, eu vou ler o H. Se eu quiser ler o A, eu vou pegar o load byte, o endereço de load byte, e vou incrementar uma posição, né, para ler o A. Depois, se eu incrementar mais uma posição de memória, eu vou ler o R. E depois, se eu incrementar o endereço de memória mais uma posição, eu vou ler o outro R, e assim sucessivamente. Então, é interessante, né? Interessante não, quando eu estou lidando com strings, eu tenho que ler, fazer leituras, né, da memória, ou armazenar dados na memória, né, caracteres na memória, como load byte, unsigned e store byte. Ok? E eu trato ele como um vetor, tá? É um vetor, são dados que estão continuamente armazenados na memória. E o último caractere, após lá o R, é um zero, é um nulo. Tá? Zero, é o número zero. Então sempre que eu encontrar o número zero, eu já sei que não existe mais um caractere válido, né? Ou seja, é o fim de curso, né? O fim da nossa string. Aqui está a tabela ASCII, que presume-se que você tem que saber toda ela para a prova, tá? Só que não, né? Tá? Se precisar usar os caracteres, a gente dá a tabela ASCII, não precisa... Só tem que saber, né? O valor que cada um representa. Por exemplo, o space aqui, né, representa em decimal 32 ou em hexadecimal 20. Tá? O A maiúsculo, né, o 65 ou 41 em hexadecimal. Então a gente precisa saber como isso é representado. Ainda sobre vetores, né, o jeito fácil de declarar vetor, eu acho que está bem pacificado, acho que de modo geral o pessoal pegou bem essa ideia. O vetor, então, ele tem o rótulo, né, e ele é declarado aqui como o word, e aí uma sequência de valores, tá? Todos eles separados por vírgula. Todos eles separados por vírgula, ou seja, todos eles são do mesmo tipo word. Se eles são do tipo word, cada um desses números é representado na memória, né? Tem alocado na memória 4 bytes, né? Que é uma palavra. Para representar o 4 bytes para o menos 2, 4 bytes para 33 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é o nosso vetor aí que a gente vai usar, tá? Sempre. Se a gente quiser armazenar dados do tipo half word, beleza, só trocar aqui para half word, e aí todos os valores, né, que estão sendo armazenados na memória vão ocupar 16 bits ou 2 bytes, né? Se eu quiser usar aqui o tipo .byte, ou seja, um vetor de byte, então todos os números que estão aqui armazenados eles vão ocupar, né, 1 byte na memória. Tá? Mas o comum, né, como o processador o MIPS trabalha com 32 bits, é a gente usar, né, definir inteiros como .word. A chamada de sistema, tá? Chamada de sistema lá é o que a gente já tinha visto, né? A gente invoca o sistema operacional através desse comando aqui, syscall, e aí o sistema operacional ele vai lá olhar o registrador V0 do nosso MIPS. E lá no V0 ele vai identificar algum serviço. E basicamente os serviços que a gente vai usar, tem muitos, tem diversos serviços que o MIPS disponibiliza, tá? O sistema operacional, né? Na verdade. Mas a gente vai basicamente lidar com entrada e saída de dados. A ideia é fazer o que o printf, né? Mostrar dados na tela, faz com o C, o printf, e o que o scanf lá do C faz, que é ler dados, né? Do PC, né, do teclado, né, informados pelo usuário, para colocar isso dentro do processador ou memória do MIPS, tá? Do sistema. Então, esses aqui são os serviços que a gente vai utilizar. Essa tabela também vai ser dada, tá, na prova, se for utilizado. Então, se eu quiser imprimir o inteiro, o serviço que eu vou colocar a identificação, né, do serviço que eu quero utilizar da Syscall vai ser colocar o 1 no V0. E o número que eu quero
imprimir na tela, né, ele tem que estar obrigatoriamente no registrador A0. Tá? Então eu quero imprimir o 10. Então carrego o A0 com 10, carrego o V0 com o valor 1 e chamo o syscall. E aí ele vai imprimir na tela o valor 10. Tá? E assim sucessivamente. Se eu quiser ler o inteiro, ou ler uma string, ou imprimir uma string, da mesma forma. Tá? E encerrar o programa também. Agora a gente consegue encerrar o programa com a syscall, tá? Número 10. Então, só passar o 10 para o V0, chamar a syscall, ele vai encerrar o programa. Tá? Acho que também, de modo geral, me parece tranquilo. E por último, foi a última parte que a gente viu, né? Que pode vir na prova, é as chamadas de subrotinas, tá? Então, a única maneira de se fazer isso no MIPS é usando a instrução JAL, é Jump and Link. Tá? Então, a gente sempre vai... Aqui tem um exemplo de uso, ó. Eu quero desviar o fluxo de execução, né, para aonde está apontado pelo meu rótulo sub. Beleza, eu vou fazer um JAL sub. No momento que ela é executada, a grande vantagem dela é, quando ela é executada, bom, ela vai desviar, né? Vai fazer que o PC, né, vai apontar lá para a instrução onde está o sub, o rótulo sub. Mas o que ela faz também é gravar o endereço, o próximo endereço, tá? O PC mais 4 aqui, ou seja, a próxima instrução que vai ser executada, ela fica gravada no registrador RA, automaticamente pela arquitetura do processador. Tá? Então esse endereço do RA é o nosso link de retorno, né? Ou seja, eu sei que quando eu terminar a execução da minha subrotina, o retorno vai ser para o endereço que está armazenado em RA. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, programa principal, né? O JAL invocando a subrotina, né? Sub, ela desloca aí para sub. Beleza, no momento que ela faz esse execução do JAL, ela grava a instrução, ou o endereço do próximo instrução a ser executada aqui, ó, que fica abaixo do JAL. Bueno, vem para cá, né, ela desviou o fluxo, executou tudo que está dentro dessa rotina. A última instrução vai ser sempre, a subrotina vai ser encerrada, vai ser finalizada pela instrução JR. É um jump por registrador, aonde o valor o registrador que contém o endereço de retorno é o RA, tá? Que foi o endereço gravado aqui na execução do JAL. Então ele vai fazer o retorno imediatamente abaixo da primeira chamada do JAL. Tá? A gente só tem que tomar o cuidado, lembro, que é quando a gente está dentro de uma subrotina, onde já foi executado um JAL, já foi gravado o endereço no RA, e aqui de dentro dessa subrotina eu chamar uma outra subrotina. Quando isso acontecer, eu vou ter que salvar o endereço da anterior em algum lugar, tá? Para mim não perder, senão é perdido a chamada, o endereço da primeira chamada e o processador não consegue sair desse segundo procedimento que a gente chamar, tá? Joia. Para isso a gente pode usar, né? Não só para isso, mas para qualquer momento, né? A gente pode usar também o conceito de pilha, que foi o último conteúdo que a gente viu. Então a gente tem uma região de memória, tá? No MIPS, que ela tem um endereço padrão, tá? E esse endereço dessa memória fica armazenado nesse registrador específico que é o SP, é o $SP, tá? Então, sempre que eu precisar salvar algum dado, né, durante a execução, salvar algum dado na memória, na pilha, eu posso usar essa pilha, tá? Então, eu vou usar o endereço que está aqui no SP. Eu não preciso inicializar esse registrador, ele já tem um valor padrão, a gente só vai usar o conteúdo dele, tá? Como é que a gente faz isso? Então, as duas únicas opções de pilha que a gente consegue utilizar, né, que são usadas, né, é o push e o pop. O push para mandar um dado para a pilha, certo? Como é que a gente faz isso? Então, o ponteiro está apontando para o endereço que é o topo da pilha, né, onde já tem um dado. Por exemplo, aqui esse endereço 0011000. E na hora que eu quero mandar um novo dado para a pilha, né, você vai colocar acima, né, na pilha, né, em cima da pilha, né, a gente sempre opera no topo da pilha. Então vamos empilhar mais um dado, ou seja, pelo conceito de pilha invertida do MIPS, eu vou subtrair o valor atual do
do SP, do endereço que tem lá. Então eu diminuo o endereço. Tá? Então se o endereço é esse 001.000, no momento que eu tiro 4, aí vai ficar aquele endereço ali FFFFC. Tá? Então aqui vai ser um novo stack pointer, endereço stack pointer, aonde eu vou adicionar um novo dado. Por exemplo aqui, né, um valor de T0. Então a operação de push, ela não existe, certo? Mas para fazer esse push eu tenho que fazer o que? Aqui embaixo, ó. Reduzir, né, o subtrair 4 posições do endereço atual do SP e fazer uma escrita no valor atual do SP. Tá? Isso aqui representa o nosso push. A operação inversa, Professor, né? Oi? toda vez que eu adiciono, então, eu tenho que carregar depois no T0, por exemplo. Isso. Ou seja, o dado que tu quer adicionar na pilha vai estar no registrador, correto? Uhum. Tá, porque daí eu nunca perco o topo, é isso, né? Por isso que eu carrego. Isso, exato. Tá, Sempre o beleza. SP vai estar apontando para o topo. Tu não pode perder esse topo, entendeu? Então ele está apontando para o topo, inicialmente a gente nem sabe o que tem lá, tá? Não tem nada, na verdade. No início, logo que a gente inicializa, ele tem um endereço que ele fica apontando, mas não tem nenhum dado. Mas ok. E aí quando tu quer adicionar um novo dado, bom, aí tu vai mexer no topo da pilha. Ou seja, tu vai subtrair 4 ali, né? Do topo da pilha. E aí tu vai mandar o dado no registrador que tá. Ah, se tá no S0, bom, então é o dólar S0 que tu vai mandar lá para, vai fazer o store, né, do valor do S0 pro endereço que está no topo da pilha, o dólar SP. Nesse caso aqui, o T0, tá? É um exemplo só, mas pode ser qualquer registrador. Inclusive o RA, que a gente estava vendo, né, anteriormente, que é um cara que normalmente a gente usa para empilhar ele quando a gente está fazendo chamadas de subrotinas. E aí a gente mandou para a pilha, um push. Depois de mandar ele para a pilha, bom, dado momento eu vou querer trazer de volta, né? Restaurar um registrador, um contexto de execução com o dado que está no topo da pilha. Então o stack pointer fica sempre apontando para o último dado inserido, tá? E aí beleza. E se eu quero pegar esse dado, bom, é só fazer a leitura do dado atual do SP. Então eu estou lendo o SP e por acaso também vou colocar aqui no endereço do... vou colocar no registrador T0. Aí, beleza, já que eu li, consumi esse dado do topo da pilha, eu posso desempilhar ele, né? Ou seja, eu subtraio o valor do SP. Subtraio não, na verdade, eu adiciono, né? Um mais 4 no valor do SP e atualizo ele, ó. Então agora o SP passa a apontar para outro dado, que vai ser o topo da pilha. Tá? Claro, se a gente não, durante a execução, se a gente não escreveu nada na memória, aquele dado que estava empilhado, ele está lá ainda, tá? Só que o stack pointer está apontando para outro lugar. A gente não zera ele, né? Na memória propriamente. Fica como lixo lá. Ok? Então só pode fazer push e pop. Ok? Aí depois a gente viu aqui um guia, né, de boas práticas, né, de programação, ou uma convenção, né, como a gente chamou, que não é algo obrigatório, mas algo que, né, é algo que a gente pode tomar como uma boa organização para a gente bem organizar os registradores do MIPS, porque alguns deles têm alguns propósitos específicos, tá? Então, por exemplo, sempre que a gente for fazer uma chamada de subrotina usando o JAL, antes disso é recomendável passar todos os parâmetros que vão ser executados nessa subrotina, né? Quando chamamos subrotina, pode ser que a gente vai passar alguns dados para serem processados nela. E esses dados são passados através dos registradores A0 a 3. A0, A1, A2 e A3. Tá? Na subrotina também não é uma obrigatoriedade, mas os registradores que normalmente a gente usa dentro da subrotina, né, além do A0, A3, que são os dados de entrada, vão vir por ali, né, os registradores do tipo T, né, T0 a T9. Tá? Não é nenhuma obrigação, mas fica convencionado isso justamente porque
para não mexer nos registradores, nos registradores que estão sendo utilizados pelo programa principal, né? Então veja, eu estou lá fazendo um monte de processamento no programa principal, daqui a pouco eu vou para uma subrotina e reuso, né, e uso um registrador que estava sendo utilizado lá no main. Aí eu vou perder aquele dado, né? Só para evitar esse tipo de coisa. Não, mas eu sou bem cuidadoso, né? Eu estou mapeando direitinho os registradores, não vai dar problema. Pode não dar problema mesmo. Tá? Sendo cuidadoso, a gente pode usar todos os registradores, tanto no main quanto na subrotina também. Tá? É o A0, né, professor? Tem que cuidar o A0. Quando usa essa escala, tem que cuidar o A0 para não dar ruim. Pois é, o A0 e o V0, eles são muito bem utilizados, né? O A0 a gente usa lá na Syscall, por exemplo, para passar endereço ou um dado que tu quer imprimir, né? Então a gente tem que cuidar eles. Pode ser até a porta de entrada, né, do A0 até o A3, mas daí quando tu vai entrar na subrotina, tu pode passar para um registrador T, por exemplo. Tá? Mas tu tocou num ponto bem importante. O A0 tem que tomar cuidado porque ele é muito utilizado. Então, no prólogo da subrotina, logo no início, né, da subrotina, a gente, para garantir que se dentro dessa subrotina a gente chamar outra subrotina, logo no início tu tem que tomar o cuidado de salvar o contexto do RA, tá? Normalmente se recomenda usar pilha, tá? Para fazer isso. Mas pode gravar num outro registrador também temporário. Tá? Salvar na pilha registradores também do tipo S, caso seja necessário, enfim, né? Mas aqui é só recomendação. Aí ao final, né, a gente tem que desempilhar os registradores e principalmente desempilhar lá o registrador que estava, o valor do registrador que estava do RA, né, no final da subrotina, para a gente fazer o retorno para o programa principal. Tá? Então basicamente foi isso aí que a gente viu. Tá? Não sei se alguém tem alguma outra pergunta. O Henrique fez uma pergunta ali, mas se alguém quiser também perguntar, fique à vontade. Senão nós vamos fazer um exercício. Não sei se vocês chegaram a olhar ou fazer algum deles, mas tem um exercício aqui que é a cara da prova. Quem fizer esse exercício 2 aqui está muito bem preparado para a prova, pessoal. Tá? Ou fazer entender o que está fazendo, tá? Ok? Vamos fazer ele? Eu vou fazer ele e vou deixar ele aqui gravado o procedimento para fazer ele, tá? Eu sei que o Henrique daqui a meia hora tem que sair porque tem a aula dele. Não sei se os demais também têm compromisso. Ok? Então, vamos fazer esse aqui. Tá? Eu estou fazendo os testes. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ler o que diz, né? No exercício. Ó, cria um programa para calcular a soma S de todos os números pares, dentre os N números informados pelo usuário. Então veja, a gente vai entrar com um N, que é variável, tá? O usuário vai entrar, né, com um valor N, que é variável. N vale 10. Então, o nosso programa vai ter que ler 10 números pelo terminal, tá? Usando as chamadas de sistema. Meu N é 5, vou ler 5 números. Meu número N é 3, vou ler 3 números, tá? É variável isso. E aí, eu vou ter que somar todos os números pares que forem digitados, né? Como foi feita essa entrada. Beleza, ok? Aí seguindo, ó, inicialmente, o número N deverá ser lido pelo teclado, tá? E logo depois serão lidos os N valores, que era o que eu estava comentando. Então, esses N valores lidos, eles devem ser armazenados na memória. Então, cada vez que eu vou entrando com esses valores, eles vão sendo armazenados na memória também. Ok? O resultado S da soma de pares, então, cada vez que eu vou entrando com os valores,
eu tenho que verificar se eles são pares, porque os pares eu vou fazer a soma deles. Eu vou somar só os pares que forem entrados, os ímpares vão ficar de fora. Então, o resultado da soma S de pares deverá ser apresentado na tela. Então, depois, no final da execução, a gente teve... Esse é o resultado. Mostrar o valor da soma dos pares. Assim como a quantidade Q de valores pares. Né? Eu vou colocar a soma e quantos pares foram digitados. Né? Se eu entrar com 5 números e os 5 forem pares, bom, meu Q tem que retornar o número 5. Se desses 5 só um foi par, bom, tem que retornar o número 1. Ok? Detalhe, ó, bem grifado. Você deve criar uma subrotina para a leitura dos valores. Então, eu vou ter que fazer uma subrotina só para fazer a leitura dos valores. E uma subrotina para encontrar a soma dos pares. Ok? Então, no caso que são 2 subrotinas. Então, veja. Esse programa, a gente tem que fazer laço, estrutura de laço. Variável em função do N digitado lá pelo usuário. Temos que fazer verificação, um if, né? Para ver se os números digitados são pares ou ímpares. Se par, a gente soma e conta. Se for ímpar, a gente não faz nada com eles. Todos os números que forem entrados, que forem digitados, eles têm que ser armazenados em memória. Viu? É tudo que a gente pode fazer com os dados, tá? Faltou só aqui a gente manipular strings, tá? Mas... Pegaram a ideia? Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. O que vocês acham se deparasse com isso? Dariam na prova? Tem que resolver isso. Acho que conseguiria ou não? Vamos Aquele tentar. desespero inicial é normal, né? É, Aqueles o tempo. O tempo. Talvez o tempo. Tá. Vamos ver aqui então. Vou fazendo aqui, vamos fazendo junto, ó. Beleza, a gente vai ter uma Ainda bem que memória. agora tem as pseudo, né? Porque As a gente pseudo-funções tava ajudam muito. triste. Perfeito? Então, começar com a memória de dados, tá? Beleza. A memória de dados, ela... Bom, como a gente vai ter interação com o usuário, a gente pode mostrar algumas informações para o usuário. Digite o valor de N. Ok? Então, definir uma string, né? Olha lá, um rótulo para uma string 1.ascii. Professor, esses rótulos o senhor vai continuar passando? Por exemplo, essa questão não pede string, mas se tu botar isso daí, meio que cobre string, sabe? Não entendi, não, desculpa. Tipo, essa questão, ela não cobre string, né? Mas Não, se o senhor botar, por exemplo, lá no papel pra gente usar printf, por exemplo, do usuário, meio que tu tá cobrando string, entendeu? sim, meio que sim, porque eu vou estar imprimindo a string, né? Vou É. estar usando aqui também a definição na memória de uma string, sim, cobre tudo, esse exercício cobre tudo, né? Tá, então aqui, ó, digite o valor de N. Beleza. Belezura. Aí uma outra string. String 2. ASCII-Z. Aí outra coisa que o usuário tem que informar são os valores, né? Vou só mudar aqui o nome, né? Informe valor. Então, porque eu digo que o N é 3. Bom, eu vou entrar com 3 valores, eu tenho que fazer a entrada de dados, né? No nosso programa. Então, só para mudar a string, informe o valor. Beleza. E ainda eu tenho que depois, ele vai somar e vai mostrar a quantidade de Q, né? Então, botar mais uma string, que vai ser o resultado. Assim, ó.
A soma de pares é? A soma dos pares, né? Isso não é muito bom. Ponto ASCII Z, a gente tem que informar também que a quantidade, né? Q de pares. Por quantidade de pares. Quer que informe isso também. Quantos pares foram os leads? Aí, acho que seria suficiente, tá? Se a gente precisar de mais alguma frase, a gente pode colocar ali também. E aí a gente pode começar. Ah, e outra coisa, né, pessoal? Ele quer que a gente armazene na memória todos os dados lidos. E todos eles são inteiros. Então, que tipo a gente vai usar de dado para armazenar na memória? Ponto Word. Ponto Word. Tá? Então a gente vai colocar aqui um vetor, que eu não sei que tamanho é, mas eu vou deixar aqui um espaço, tá? Space. Para até, se cada word é 4, eu vou deixar 10. Para um n até n10 aqui, tá? Professor, sobre isso eu queria comentar uma coisa. Claro. Na aula prática, eu testei a mesma coisa e comigo deu errado. Por causa que a string, ela não tinha um tamanho, tipo, que terminava em 4. Aí ele dava erro que, tipo assim, tu vai colocar o inteiro aqui, mas ele não tá batendo com o alinhamento da memória. O alinhamento, exatamente. Eu ia falar sobre isso. Quem é que falou? O G. Ô, Jean, tu tocou no ponto que eu ia falar agora, mas vamos lá, exatamente. Porque as strings, cada uma delas, ó, armazena um caractere, tá? E cada caractere é uma posição, né? É a posição 1, 2, 3, 4. Se eu somar todos os caracteres aqui, pode ser que o último caractere aqui faça com que a próxima posição caia no número que não seja múltiplo de 4, que era o erro que estava acontecendo contigo. Perfeito? O que eu faria aqui? Eu faço ele alocar aqui, ó, uma word com um valor qualquer. Por exemplo, um word, ponto word, um valor 0. Quando eu faço isso, o montador aqui, ele me obriga a armazenar esse cara aqui no próximo posição, múltiplo de 4, livre após a última string adicionada na memória. Ok? E aí o próximo, que também vai armazenar ponto .words, ele já está alinhado. Tá? Então isso aqui faz o alinhamento. Garante o alinhamento de posições, né, de endereços da memória que são múltiplos de 4. Tá? Perfeito, Jean. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente tem que fazer a inicialização, tá? A gente vai ter que inicializar alguns do nosso programa. Tá? Aí vamos lá, inicialização. Aqui a gente, bom, o nosso programa vai ter um valor N que a gente vai entrar, né? A gente tem que guardar em algum registrador. Então, eu vou usar aqui, ó, o li $S0, tá? Para inicializar ele com 0, tá? O S0 vai ser o meu... Vou botar aqui só do lado, tá? Vai ser meu N, valor N. O N vai estar aqui em S0. Eu vou inicializar outro registrador, já que a gente vai fazer um laço de entrada, né? Esse N é variável, né? Então eu vou ter que fazer um for, ou um while, né? Para fazer a entrada de dados, correto? Então eu vou ter que ter um contador também, né? Para esse meu while. Então eu vou inicializar aqui um registrador S1, com o valor 0, que ele vai ser meu contador. Meu contador. Eu vou inicializar um registrador $S2 com 0 também,
para ele ser o meu acumulador dos pares. Ele vai fazer o soma pares, que o programa pede isso, né? E aí eu vou pegar um outro registrador, o S3, por exemplo, inicializado também com 0, para ele ser o meu valor Q, que é a quantidade de pares. Ok? E eu tenho que ter também, já que eu vou escrever todo o valor que eu entrar, né, que eu vou fazer a entrada de dados que eu entrar, eu vou ter que armazenar na memória nessa posição de vetor aqui, ó, na posição dada por vetor, ó. Tá? Então, ó, eu tenho que ter um registrador que vai ficar apontando para essa posição aqui, ó, dado pelo rótulo leitor, para garantir que eu escreva lá na memória os dados que entrarem. Como é que eu faço para inicializar um registrador com o valor lá de vetor? Que instrução usaria? LA. LA. Load address. Vamos usar aqui o dólar $S4. E o que eu escrevo aqui? Bota o endereço da memória? Não, a label. O label, uso o label. Vetor. Isso aqui faz a ferramenta se vira para encontrar esse endereço de memória aqui onde começa essa região aqui que eu reservei, ó, 40 bytes para armazenar os inteiros. Tá? Então aqui é o endereço de memória do vetor. Tá. A princípio, mais ou menos são essas aí. Talvez falte alguma, né? Ah, eu tenho que ver se o número é par, né? Então, eu vou ter que dividir por 2. Se eu ter que dividir por 2 para ver se é par, vou inicializar um registrador, por exemplo, o dólar $S5, com valor 2. Então, constante 2 para a divisão. Verifica se par. Tá? Beleza, eu não lembro mais nada, assim. Tá? Qualquer coisa que surgir, alguma constante, a gente pode voltar aqui para a inicialização. Joia? Aqui, por enquanto, a gente fez só a inicialização, né? O que falta? Vamos lá. Agora a gente vai começar a execução propriamente, né? Bom, eu vou mandar uma mensagem. A primeira coisa que ele tem que fazer, né? Voltando aqui ao exercício. Ó, inicialmente, ó, criar um programa, né, para calcular todos os números dentre os n formados pelo usuário. Inicialmente, o número n deve ser lido pelo teclado e depois, então, serão lidos n valores. Então, a primeira coisa, eu tenho que pedir para o usuário para digitar o valor n. Quantos valores tu quer entrar, né? Então, vamos colocar uma string, né, primeiro da informação, fazer o printf, né? Da informação, digite o valor de n. Então, vamos usar o li, system call, tá? O li $V0, com o valor 4, que é imprimir acho que eu vou diminuir um pouco a fonte aqui, pessoal, aqui eu não estou usando o projetor, para 30 aqui. Acho que ainda fica bem para vocês, né? Sim, ficou bom. Tá? E aí eu tenho que passar com LA, $0. Ah, mas eu não lembro, professor, eu não lembro aqui. Eu vou lá, vai ter que olhar na tabelinha da Syscall
eu quero imprimir uma string, o serviço aqui é o 4, e o A0 tem que ter o endereço do início da string, ó. Vou lá e olhar a tabela. E chamar syscall. Ok? Joia. Então aqui né, a string que eu quero mostrar é essa aqui, ó. Digite o valor de n. E aí eu vou chamar aqui syscall. Opa, chegou alguém. Olá, Paulo. Seja bem-vindo. Tá? E aí eu vou ver aqui, ó, o li $V0. Agora eu vou entrar com o valor de n, então, tá? Aí é a ler inteiro. Tá? A syscall que lê o inteiro do teclado é a número 5. E aí eu chamo syscall. O que vai acontecer? Aí vou olhar lá a tabelinha do syscall. Ó, ler inteiro, número 5. Quando eu digitar o valor do inteiro, o meu valor vai aparecer lá no registrador V0. Ó. V0. Vamos lá. Tá? Então, como o V0 é um registrador que eu estou toda hora usando, então eu tenho que ir correndo, mover, né, para um outro registrador, vou botar num T0 da vida, tá? O valor que veio e está armazenado em V0. Copiar valor N para $T0. Tá? Beleza, aí eu já tenho N, né, pessoal? Já entrei com N. Tuft. Tá? Agora vem um procedimento, né, pra gente fazer o quê? Pra gente fazer a entrada de dados, porque agora eu já sei que eu vou ter que ler esse N valores de entrada aqui, vou ter que armazenar isso em memória. Tá? E agora esse valor está em T0. Mas voltando aqui o probleminha, ó. Olha o que ele diz, ó. Em preto aqui, ó. Em negrito. Você deve criar uma subrotina para leitura dos valores. E uma subrotina para encontrar a soma dos pares. Então, tem que ser feita essa entrada de dados através de uma subrotina. Então tá, aqui eu já sei, né, que são N valores de entrada. A partir daqui eu vou ter que chamar uma subrotina para ler esses N valores. E é galho fraco. A instrução é a JAL para chamar a subrotina. Como é que vai se chamar essa subrotina? Sei lá, ler valores. Ler os valores. Tá? Então aqui a gente está no programa principal. Eu não botei aqui, tá? Mas não é necessário, tá? Um rótulo aqui, que esse aqui é o nosso programa main. Tá? Tá? A gente fez aqui a inicialização do nosso programa main. E daqui ele vai pular para uma subrotina. Tá? Eu vou botar ler valores, aqui vai estar minha subrotina. Tá? Joia. Então aqui vou ter que fazer um laço aqui dentro dessa subrotina, pessoal. Ok? O meu for aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é um teste, né? Aí, para fazer essa sua subrotina, o laço, né? Eu tenho que ter o meu contador e o meu valor máximo, né? Que eu tenho de iterações que eu vou fazer, que é o N, né? Esse meu N está aqui, ó, em S0.
Então, vou ter que comparar o meu contador, que é o S1, com o valor máximo, que é o N, que é o S0. Então, tem que fazer esse teste. Então, aqui o loop, né? Aqui vai ser meu loop, talvez. Ou teste, né? Eu vou comparar o SLT, né? Set on less than. Vou ter que criar um registrador aqui, sei lá, um K0 da vida, que a gente pouco usa, para ser a minha flag, que ele vai ser 0 ou 1, né? Ele vai ser 1 quando o meu dólar S1, que é o contador, enquanto ele for menor do que o dólar S0, que é o meu N. Tá? Então, se o contador for menor do que o N, então o meu dólar K0 é igual a 0. É igual a 1. Se não, se for falso aquilo ali, o meu dólar K0 é igual a 0. Ok? Esse é o grande passo, tá, pessoal? Tem que fazer esse teste. E aí, bom, não terminei meu teste ainda. E aqui eu vou fazer um back, né? Ou seja, eu vou comparar o meu K0 para verificar se ele é igual a 0 ou não. Porque se for 0 esse cara aqui, ó, ou seja, se o K deu 0 é porque essa comparação aqui eles são iguais, né? Ou o S1 é maior, né? Então, se Ô, isso professor, acontecer... pode ser uma pergunta muito burra, Não, tá? fala. Mas o teu N não tá no T0. Vamos lá. Vamos ver. Não é Tipo, burra, ali tu gente. botou S0, beleza. Mas S0 e quando tu aqui lê o o valor S1. do N lá embaixo. Mas ali, ó, o move, tu não moveu pro T0, eu posso notar. É verdade. Eu fiz caca aqui, tá? Isso aqui deveria ser S0. Tu não. Tu foi Eu estava muito certo. observador, cara. Pra S0, a gente tinha até Agora é só combinado lá. repetir na prova isso. Ó. Só A repetir na gente prova. tinha até combinado aqui que era ser o S0, ninguém falou nada. Ainda bem que chamou atenção aí, tá ligado? É o S0. Viu que facilmente a gente erra, né? Tá? Então guardamos em S0. Então o S0, ó, eu vou comparar com o S1. Agora até vou ver. O S1 é o contador, tá? Então tá, S1 é o contador. Beleza. Se isso aqui for verdade, ele pula pro fim. Aí acabou. Aí acabou. Se K0, né? Vai pro fim. Encerra. Mas, se ele não for, nós vamos fazer o procedimento. Beleza, passou no teste. Joia, não é igual ao N ainda. Então agora, nós vamos fazer o quê? Vou mostrar uma mensagenzinha na tela para o usuário para ele informe um valor que tu quer entrar. Agora a gente vai começar a entrar com valores nesse loop. Então, se a gente vai mostrar uma mensagem na tela, imprimir, fazer um printf, né? Imprimir string. Qual string a gente vai imprimir? Qual é o endereço dela? Load address. Aí vamos, load address, $A0. Tem que ser no A0, tá? Por conta da syscall que a gente vai usar. Ó, informe valor. É a string 2 aqui, ó. Esse aqui é o endereço da string que a gente quer imprimir. Tá? E chamamos syscall. Aí isso aqui vai mostrar na tela, informe o valor. Beleza. E aí eu tenho que ter o quê? Uma nova syscall para ler o inteiro, né? Número 5.
Ler inteiro. E aí eu chamo o Syscall. Aí o meu valor que o cara digitou, né? Sei lá. A gente vai ler 5 valores. Beleza, aqui vai ser o primeiro deles, ó. Digitou, sei lá, o 2. Esse 2 vai parar em V0. Então eu tenho que correndo mover, tá? Para um registrador que pode ser o... Tô até medo, né, de dizer T0. Acho que T a gente não usou ainda, né? S, S, Não, acho S, que não. S. V, V, S0, K ali, né? T0. Tá? Então T0, pessoal. Vou pegar o valor que estava em V0. Lemos o primeiro valor. Joia. Tá. Lemos o primeiro valor. E aí eu tenho que ele pede armazena na memória, isso. Todos os valores lidos têm que ser armazenados na memória. Olha lá, ó. Os N valores lidos devem ser armazenados na memória. Então podemos armazenar já na memória ele. Tá? Para armazenar na memória, store word. Qual o valor que a gente quer armazenar na memória? O valor que está em T0. Deixa eu botar um comentário aqui do lado. Né? Valor lido. Aqui vai ser o valor lido. Um valor lido. Está em T0. O dólar T0, né? Tem um valor lido. Tá, então esse T0 eu vou mandar para a memória. Na posição 0. Quem era o registrador que tem o endereço da posição de memória onde eu tenho que armazenar esse dado? A gente inicializou lá também, ó. Olha lá. Endereço do vetor, ó. S4. Tem aqui, ó, o endereço dessa posição onde a gente vai começar a armazenar os dados. S4. Ok? Então, dólar S4. Oi? Vou pra minha aula aí. Valeu pela revisão. Depois eu vou continuar tá. olhando, né? Beleza, beleza. Valeu, Henrique. Boa aula. Então, aqui esse 4 tem um endereço de memória. Escreve, né? Escreve na memória. Valor lido. Aqui eu escrevo na memória. Beleza. E aí podia fazer o que já? Bom, eu podia já incrementar, né, o valor para a próxima posição de memória. Incrementar meu contador também. Então, podia ADDI, tá? Meu dólar S4, que é a posição de memória, né? Eu já escrevi nessa posição. Agora, na próxima iteração, eu vou ter que escrever na próxima posição de memória. Mais 4, tá? Porque atualizado, né? Incrementar. Endereço de memória. Mais 4, porque a gente está armazenando words, né? Palavras. E também vou armazenar meu contador. Meu contador é quem era o cara que estava... É o S1, né? É o meu count. Meu S1. Então, meu count vai ser igual ao meu contador mais 1. Joia. Joia. Tá. Então, isso aqui vai fazer a leitura, né? Eu tenho que fazer N números, né? Até o meu valor de N. Cadê meu N? Tá lá em S0 que já foi entrado. Ó. O que eu teria que fazer aqui, ó? Fazer um jump loop. Volto para cá novamente, ó. Porque agora incrementei, né? Meu I e agora incrementei minha posição de memória. Vou voltar para cá. Vou testar para ver se meu count é menor que N. Beleza, ele é. Então, isso aqui vai dar 1.
1 é diferente de 0, então ele não salta, porque ele só salta se for igual a 0. Beleza? Senão ele vai para o fim. Aqui, ó. Manda uma mensagem na tela, né? Informe valor. Aqui ele vai fazer a leitura com syscall de um novo inteiro. Move esse inteiro para V0, para T0. Esse valor de T0 armazena na memória e vai fazer isso aqui N vezes, tá? Caso chegue no fim, ó, no fim do loop, vou botar aqui um rótulo, fim. Aí acabou. Ou seja, ele só vai sair por aqui do nosso procedimento, fim. E o que ele deve fazer no fim? Já que isso aqui é uma subrotina. A subrotina, uma subrotina. Vou botar aqui subrotina. De leitura de inteiros. O que ele faz no final? Como é que volta? Como ele não empilhou só JRRA. JRRA. É um jump com o registrador, com o valor que está no registrador. E qual é o registrador? O registrador RA. Fim. Subrotina. Aí daqui para cá ele pula e vai imediatamente vir aqui para baixo, ó. A próxima instrução após o JAL vai ser executada. Digamos que aqui, né, ele já vai querer encerrar. Eu vou botar uma aqui para encerrar, tá? Mas não vai ser o fim do nosso programa ainda, tá? Li dólar é V0 com valor 10. Isso aqui é o finalizar programa. E aí chama o syscall. Isso aqui vai finalizar o nosso programa. Então daqui ele pularia para cá, voltaria, né, depois imediatamente após a subrotina e encerraria aqui. Então veja, vamos recapitular. Inicializei alguns registradores, o N, né, o contador, um soma de pares, quantidade de pares, o endereço de memória, onde eu vou armazenar, né, os valores lidos, o 2 para a gente verificar se é par, e aí beleza. E aí aqui a gente vai começar a processar propriamente dito. Vai fazer o nosso printf, ou seja, mostrar aquela string digite valor de n. Depois ele vai ler o valor de n, tá? Um valor que o usuário digitar, um valor de n, sei lá, para ler os n inteiros, né? Digamos que seja o valor 10. Ele armazena esse 0, perfeito. E vai chamar aqui, ó, JAL. Vai fazer um desvio do programa principal para essa subrotina ler valores. Desviou para cá. Ok? Detalhe. Pela nossa convenção, tá? Veja. Desse jeito que tá aqui funciona, tá? Ele desviou para cá. Beleza. O que ele vai fazer? Vai pegar o valor, o N tá aqui, esse 0. Temos o contador inicializado com o valor 1, 0 na verdade. Aqui o N que foi digitado. Ele testa, faz o teste. Esse cara vai ser menor, então esse teste aqui dá 1, ele não salta para o desvio. Depois ele vem aqui para ler outra string, outro printf. Para dizer, o usuário, informe um valor agora que nós vamos armazenar na memória. Aí fez o printf aqui para informar esse valor, leu o valor e vai armazenar em T0 esse valor. Pega esse valor e armazena na memória, que era o pedido, e incrementa. Mas a gente não fez o procedimento ainda, tá? Detalhe. Quando, pela a convenção, sempre que a gente for fazer uma chamada de procedimento, de subrotina, a gente tem que passar. Aí é preciosismo, tá? A gente tem que passar, uma convenção, né? Boas práticas. A gente tem que passar o argumento, né?
pelos registradores A0, A1, A2 e A3. Tá? Então, aqui o ideal seria, né, mover o valor de N para o registrador, por exemplo, o A1. Tá? Convenção, o valor que está em S0. Tá? Então, essa aqui seria a convenção, ó. Vou botar aqui, ó. De passagem de parâmetro para subrotina. E aí, quando eu entro na subrotina, ele vai comparar aqui, então, em vez de com S0, vai comparar com o dólar A1. Ok? Que vai ser meu N, já que é o N que eu estou passando. E aí ele vai fazer N leituras, né, do meu de entrada. Detalhe, tá? Esse detalhe é só bem convenção mesmo. Tá, e agora vamos para a parte que é do processamento mesmo agora. Ó. Então já criou uma subrotina para a leitura dos valores e uma subrotina para encontrar os pares. Tá? Então tem que ter uma outra subrotina agora para os pares. E aí? Será que a gente cria uma nova subrotina que vai varrer toda a memória novamente para a gente detectar os pares e contar eles? Ou a gente poderia chamar uma subrotina aqui, depois da leitura, ó, quando a gente leu inteiro, poderia chamar uma subrotina daqui de dentro para detectar se ele é par, se o número é par. Ok? Dá para fazer dos dois jeitos. Eu vou sugerir, de dentro dessa subrotina, chamar outra subrotina só para não ter que fazer outro for. Ok? Detalhe. Antes disso, a gente podia testar para ver se essa parte aqui está funcionando. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a princípio ele montou. Eu vou rodar por completo aqui o programa. Ó, digite o valor de N. Eu vou pegar um valor pequeno de N. 3. Ó, aí ele mostrou ali, ó. Informe valor. Eu vou colocar o valor 1. Informe valor. O 2. Informe valor. 3. Bom, aí aqui tem que encerrar, né? Encerrou. E na memória, pessoal, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ele deveria armazenar os valores em memória, ó. A princípio ali tá as strings, ó, que a gente armazenou. Estão lá elas escritas. E a partir dessa posição aqui, a 18, ó. 18 não, ó. 40. Aqui, ó, 40, final, né? Final 40 mais 18, na posição 58, hexadecimal, final. Ele começa a armazenar o primeiro elemento, depois o segundo elemento, depois o terceiro elemento. Bueno, então a princípio está lendo os N valores e está armazenando a memória. Primeira parte está resolvida. Ok? Tá? Aí aqui, agora vamos fazer um procedimento para uma outra chamada, tá? Antes de armazenar na memória, pode ser antes ou depois, né? Tanto faz. Eu vou fazer depois, né? Armazenando na memória. Vou chamar uma nova subrotina que é verifica par. Verificar se é par. Tá? Bueno, como eu antes de chamar por convenção, eu vou mover o valor que tem o N, né, que foi acabado de ser lido, que está em T0, eu vou mover para um dos registradores da convenção, tá?
O A0 é muito utilizado, eu não vou utilizar ele, tá? O A1 já foi utilizado e eu vou utilizar agora o A2. Vou ver para 2 o valor que eu tenho em dólar T0. Opa, ficou dólar, dólar. Tá? Convenção, passagem de parâmetro. E eu estou passando aqui valor, né? Como parâmetro. E aí eu vou chamar o procedimento verifica se esse T0, né, que eu acabei de ler aqui, que eu passei para 2, se esse valor é par. Tá? Então eu vou colocar outra subrotina aqui embaixo, ó. Como eu chamei, verifica par. Então vai desviar para cá. O que ele tem que fazer aqui, pessoal? Beleza, vai vir quem? O A2 vai vir para cá, ó. Eu tenho que verificar se é par. Como é que eu verifico se é par? Divido por 2, correto? Então eu vou pegar, vou dividir quem? O A2, que está vindo com passagem de parâmetro, e vou dividir pelo registrador que a gente colocou lá na inicialização, que tinha constante 2, que eu já nem lembro mais. Olha lá. O S5. S5. Então eu vou dividir isso aqui por dólar S5. Então esse aqui eu vou fazer, né? Opa. Valor. Vou botar o mod, tá? Divididos por 5. E aí eu vou pegar o move from high ou low? Nunca lembro. Vem aqui, ó, div, dá um espaço e ele mostra aqui, ó. Ó. Bota o mouse ali em cima, ó. Divisão com overflow, divide T1 por T2. Então, seta L0 para quociente e o high para reminder, que é o resto. Então é o high, ó, nos interessa. Move from high. E eu vou colocar esse valor aqui no, sei lá, no registrador genérico aí, ó. Dólar K1 aí. Tá? Resto da divisão. E agora eu vou verificar se esse K1 é zero ou não. Se ele não for zero, é ímpar. Não me interessa e sai fora. Se ele for zero, beleza, me interessa, ele é par, eu tenho que contabilizar, né? Então eu vou fazer um BNE aqui, ó. Ou seja, se esse dólar K1 ele for diferente de zero, bom, se ele é diferente de zero é porque ele é ímpar, não me interessa, pula fora. Tá? Agora, se ele passou, se ele for zero, se for iguais, aí me interessa, tá? Ele não vai desviar e vai fazer o que eu quero. Que é o quê? O que diz o problema? O que o programa quer, ó? Ó, o resultado S da soma dos pares deverá ser apresentado na tela, assim como a quantidade Q dos valores pares. Então eu tenho que somar eles, acumular eles, e eu tenho que contar a quantidade de pares. Então aqui eu detectei se ele é par. Então eu vou somar ele, né? Que é o registrador A2, né? Que eu veio de parâmetro. Vou somar o que tem... Opa, não é o A2, né? Desculpa. A gente definiu um registrador aqui para ser o soma pares, ó. O S2. Joia! Vamos lá. Então, o registrador S2, eu vou acumular, ele é o acumulador, eu vou somar ele mesmo com o valor que vem do valor N que veio passado como parâmetro, que é o A2, ó.
dólar a 2. Então aqui eu faço, né? Soma igual a soma mais valor. Acumulei. E outra coisa que tem que fazer é o contador, para contar quantos pares a gente vai detectar. Aí tem o registradorzinho que a gente definiu aqui também, não é esse contador que é o do laço. É o que aqui, ó? Quantidade de pares. É o S3. Joia. Então, a DDI, dólar S3, é igual ao dólar S3, ele mesmo, mais 1, tá? Então, eu vou fazer aqui o Q, tá? Que é a quantidade de pares, é igual ao Q mais 1. Tá. Joia. Show. Só que, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Acho que encerramos aqui, né? Detectou que é par, somou, incrementou ali, né, no Q, lá no S3, beleza. Joia. Ah, ainda tinha, né? Por convenção, né? Ah, essa convenção é boa, mas ela complica também. Então, na verdade, por convenção, né, pessoal, sempre que os dados entram pelos registradores A. Veio aqui A2. E sempre que eles saem pelos registradores V0 e V1. Eita, nós. Então aqui, esse acúmulo, né, na verdade, desse cara aqui, ele está acumulando, né? Está acumulando o resultado desse, né, do processamento dele é acumular aqui, tá? Funcionaria desse jeito, tá? Funciona tranquilamente do jeito que a gente fez aqui. Só pela convenção... Ah, eu vou deixar assim mesmo, não vou usar a convenção de saída, tá? Tá ok? Vou deixar ele sair em S2 e S3 mesmo. Esse é o resultado esperado, tá? Detectou ali separa. Aí aqui, se ele é ímpar, aí ele vai sair por aqui. Vai pular para cá, não vai fazer nenhum dessas instruções, tá? Ele vai pular daqui para cá se ele for ímpar. Ele não soma nem soma mais 1. Aqui ele vai fazer o JR dólar RA. Vai voltar para onde foi chamado. Para cá. Tá? E daqui ele vai encerrar. Incrementa a memória, lá incrementa o contador, dá um jump loop e vai para o próximo entrada de dados. Aqui ele fez a detecção. Só tem um grande problema aqui, pessoal. Quero ver se alguém... Tem que usar a pilha. A pilha? Quem é que falou aí? Vinícius. Grande Vinícius. Por quê? Porque eu estava dentro de aqui da subrotina ler valores, estava aqui dentro, e aí de repente, dentro dessa subrotina, eu chamei outra subrotina para vir para cá, ó. Quando isso acontece, eu perco o endereço RA da primeira. E aí, então, como o Vinícius disse, temos que verifica separa. Ou verifica para. Temos que chamar, guardar ele o valor de RA antes de chamar para cá, para essa outra subrotina. Então aqui, ó, como a gente faz isso? Primeira coisa que a gente entra na subrotina é fazer um procedimento de push. Push dólar RA. E o que é isso? A gente mandar o RA para a pilha, logo que entra na subrotina, no prólogo, né? Então, para mandar para a pilha, é a DDI, dólar SP, ou seja, tem que atualizar o valor da pilha. Eu não sei qual é o valor SP atualmente, tá? Mas ele tem um valor e esse valor vai ser atualizado para o valor atual, menos 4. Então aqui atualiza ponteiro da pilha.
E depois manda para a pilha o valor que eu quero. E o valor que eu quero é salvar o registrador atual do RA. Para qual endereço? Para o endereço que está lá, que eu não sei qual é, que recentemente foi atualizado, que é o endereço dado pelo stack da point da pilha. Então, mando $RA para o topo da pilha. Isso é o push. Tá? Salvei o RA na pilha. Aí, beleza? Vou começar o procedimento, que é esse loop aqui, testar, né, o T e fazer todas as leituras. Beleza? Joia, joia, joia. Verifica, tal, tal, tal. Aqui vai encerrar no fim, né? Antes de encerrar, propriamente dito, o nosso programa, nós temos que fazer o procedimento de pop. Ou seja, buscar da pilha o valor do RA. Porque logo abaixo ele vai fazer o salto de volta para o programa principal. O pop $RA. Como é que é o procedimento de pop? Ele lê da pilha e armazenar, eu quero armazenar em RA, né? RA. Ou seja, vou atualizar o RA com o valor que está lá no endereço do topo da pilha. Beleza? Consumir esse dado, aí eu posso fazer o quê? Atualizar de novo o endereço do stack pointer. Voltar para a posição original dele, que é somar 4. Joia! Feito isso, restaurado o topo da pilha, ó, $RA do topo da pilha, e ali embaixo atualizar endereço, não, ponteiro, né, do topo da pilha. E joia! E aí ele vem daqui para cá, ó, e volta pro esse cara aqui, ler valores, ou seja, ele vai encerrar. Mas ele não deve encerrar ainda, né? Porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que mostrar, né, os valores que ele do que e do soma. Aqui faltou fim da rotina, subrotina. Okay? Então, daqui, ó, ele vai voltar para o programa principal, imediatamente abaixo da instrução ler valores. O que ele vai fazer? Bom, aqui a princípio diz que ele vai encerrar, né? Mas antes de encerrar, a gente quer mostrar os valores que ele processou lá, né? Que é o soma dos pares e a quantidade de pares que foram entradas, né? De números pares. Bom, se eu quero mostrar, vou mostrar a mensagem na tela. Então, vou fazer um printf, né? Vou mostrar na tela, imprimir uma string. Qual string que eu vou ler, que eu vou mostrar na tela? Bom, vamos ver lá, a gente definiu algumas, né? Aqui, ó, a string 3, a soma dos pares é... Então, essa aqui é a string que eu vou mostrar na tela. Aqui, ó. Soma dos pares. Beleza. E aqui eu chamo syscall. Pronto, aí ele mostra na tela. E agora, bom, ele mostrou a soma dos pares é... E aí a gente vai fazer o quê? Vai mostrar, imprimir o valor, né? Li $V0 e o valor para imprimir o inteiro é o $1. E este inteiro tem que estar... Vamos ver qual registrador. Ó, imprimir o inteiro.
serviço 1, código 1, tem que estar em A0, o inteiro que eu quero imprimir. Beleza. O serviço é 1, tem que estar em A0. Então, eu vou mover o registrador A0 o valor que eu quero imprimir. Quem é que tinha o acúmulo, o do soma? Ó, era o dólar S2. Passei aqui. Aqui, ó. O dólar S2. Soma pares. E aí eu faço o quê? Scal. Chama-se scal que ele imprime. E aí vou fazer o mesmo procedimento. Li. Dólar V0. 4. Imprimir. Fazer um printf. Para ele imprimir a quantidade de pares, ó. String 4. Load address, dólar A0, o string 4, que é quem? Quantidade de pares. Chama o syscal e ele vai imprimir. E aí depois a gente tem que imprimir aqui, ó, e dólar V0. Podia copiar tudo isso, né? Tô repetindo tudo de novo. Copia. Só que agora aqui é o S3, ó, que é a quantidade de pares. Só vou conferir para ver se é o S3 mesmo. O S3 é a quantidade de pares. Chama syscal, imprimiu na tela, show de bola. Fez tudo que tinha que fazer, aí só chamar agora o syscal 10 para finalizar o programa. Será que vai funcionar agora? Vamos ver. Vamos rodar. Ó. Ah, aqui, ó, operando é legal, ó. Porque eu fiz um ADDI aqui, ó. E é um ADD só. Tá? Só está envolvendo registradores. Esse cara é registrador e o resultado no registrador. Então tem que ser ADD. ADDI, um dos operandos tem que ser uma constante. Tá? Então, de novo. Agora foi. Vamos rodar. Deixa eu dar um clear. Vamos rodar. Joia. Digite valor. Agora vou mandar 4 valores. 4. Informe valor. 1. 1 é ímpar. Não vai contar. 2 é par. Vai contar. 3 é ímpar. Não vai contar. 4 é par. Tem que contar. A soma dos pares é... Mal deu apertadinho, né? 2 mais 4 deu 6. A quantidade de pares, 2, né? Porque foram 2 pares. Então, a princípio funcionou. Vamos rodar de novo. Vou entrar com 5 valores. Eu vou entrar com 1. Aí eu vou entrar tudo com 2, ó. 2, 2, 2, 6. Beleza. Então a soma dos pares deu 12 e a quantidade de pares foi 4. Ó, então tá fazendo direitinho, ó. Ok? Esse aí, pessoal. Perguntas aí. Esse aí é um tipo
típico exercício que engloba tudo que a gente viu. Tudo. Manipula string. Faz chamada de procedimento. Varre memória. Usa um if, né? Detecta se tem uma coisa ou outra, né? Se é par ou não é par. Ok? Esse aí seria um típico exercício que teria a cara da prova. Só aqui para ver vocês aqui. Meu computador tá mega lento, tá super quente. Perguntas? Eu vou deixar a gravação lá para você olhar. Eu vou compartilhar esse código também, deixar lá na disciplina para vocês darem uma olhada. Eu não sei se tem alguma pergunta, curiosidade, ou ficar com dúvida algum ponto ali da execução. Eu mostro novamente. Acho que tá tranquilo. Por Tá enquanto, beleza, Paulo? é um exercício, vamos ver. Tá, tá, dá uma olhadinha com calma, tá? Qualquer problema, aí pergunta, manda e-mail, passe na sala 337 lá que eu ajudo vocês também. Beleza. Assistam de novo o vídeo. Tá? A ideia é essa aí. Eu vou ver se eu assisto desde o início, porque eu não podia, porque tinha compromisso, mas daí eu entrei ainda, deu pra pegar um pedacinho. Tá. Tá bueno, então. Fechou então, senhor. Valeu, obrigadão. Fechou. Valeu. Eu vou cancelar Boa noite. aqui a... Valeu. Boa noite. Eu vou cancelar aqui a gravação. Interromper. Até